Andando pelas ruas, mana, é linda a sua história. Do Paço à Matriz, quanto valor, quanta memória. Cidade quente, acolhedora, recebe gente de todo mundo. Quem prova o nosso jaraqui, bate logo um amor profundo. Da sua rica arquitetura, do mercado ao Mindu, das belezas naturais, da zona norte à zona sul, Manaus das oportunidades, da inovação e do progresso. Um povo guerreiro, sempre em busca do sucesso. Manaus, minha querida, gosto que só dela. Manaus, minha paixão, linda que só ela. Manaus, minha paixão, linda que só ela. Manaus, 350 anos, uma homenagem à Prefeitura de Manaus. Olá, nós estamos começando mais um programa Manaus em Foco. Hoje no nosso programa nós teremos a presença do chefe Celso Carvalho, que ele é diretor de métodos educativos do Grupo Escoteiro Amazonas. Fique conosco, não saia daí que já já nós estamos voltando. Olá, nós estamos aqui com o chefe Celso Carvalho, diretor de métodos educativos do Grupo Escoteiro Amazonas. Tudo bem, chefe? É um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Tudo bem. Tudo. O prazer é todo meu e nós estamos felizes de estarmos aqui. E você me deu a mão direita, né? Sim. No movimento escoteiro nós temos um aperto especial, que é com a mão esquerda. Então vamos lá. E nós entrelaçamos os dedos. O dedo que mínimo interessante. e o dedo polegar. Mas isso tem um significado, não é simplesmente por isso. É porque o nosso fundador é um lord inglês chamado Baden-Powell. E ele, numa das suas guerras, ele estava voltando de uma guerra, ele era um general inglês, ele estava voltando de uma guerra e ele se deparou com um chefe indígena e ele estava segurando um escudo com a mão esquerda. E eles travaram uma conversa entre eles. E durante esse momento da conversa, o índio sentiu confiança, o Lord Baden-Powell, largou o escudo que estava na sua mão esquerda, que era a única proteção que ele tinha, né? E o que ele fez? Ele deu a mão esquerda para ele e disse que nós somos irmãos do mesmo sangue. E com isso surgiu o aperto de mão. E com isso o Baden-Powell já adaptou para o movimento escoteiro e todo escoteiro no mundo se cumprimenta dessa forma, da mão esquerda. Então quando você vê alguém dando a mão esquerda, entrelaçando os dedos, a gente sabe que é um escoteiro no mundo inteiro. Interessante. Muito interessante. Vocês fazem isso só entre escoteiros ou você, por ser um escoteiro e uma pessoa normal, você faz esse aperto de mão? Só entre escoteiros, mas de vez em quando eu me pego dando a mão esquerda para alguém. Aí eu peço desculpa porque as pessoas acham assim que é uma falta de educação em geral. Mas a gente normalmente quando conhece, já sabe que é um escoteiro, já dá a mão esquerda, já vai abrindo os dedinhos para entrelaçar direitinho. Interessante. Chefe, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O que é o escotismo? Explique melhor para o nosso telespectador, por favor. Então, o escotismo é um movimento educacional. É um movimento educacional. Antes não era tão educacional, mas hoje ele se profissionalizou. O movimento escoteiro está muito profissionalizado, com pessoas formadas que criaram uma estrutura de método educativo. Né? E nessa estrutura nós somos um movimento educacional que nós trabalhamos junto com o tripé da educação, que é a família, o movimento escoteiro e a escola. Nós criamos esse tripé. E a nossa função é aplicar o método escoteiro de forma que a gente consiga fazer com que a criança aprenda coisas que ele não aprende normalmente na escola, mas a gente vai de alguma forma estimular com que ele se desenvolva também melhor na escola e na sua família.
Isso envolve a tecnologia, a criança ficar um pouco longe da tecnologia, porque hoje em dia as crianças elas estão muito apegadas à tecnologia, né? Acaba que dentro de casa os pais não conseguem mais ter um diálogo com os filhos por causa do celular, do joguinho de videogame e etc. Hoje a gente tem que trazer a internet como a tecnologia como um aliado e não como um inimigo. Só que uma das premissas do movimento escoteiro é usar as atividades ao ar livre. Então as atividades ao ar livre é a nossa premissa. Então a gente vai aplicar todas as atividades. Podemos aplicar atividades com tecnologia? Sim, devemos, porque a gente não pode tolir uma criança, deixar de lado o que ele usa. Hoje eles já acordam pedindo o iPad, eles já sabem mexer os dedinhos, já vão certinho nos lugares certos para fazer uma postagem. Mas e isso tem que ser o nosso aliado, não pode ser o nosso grande inimigo. Mas a gente não deixa de apresentar a natureza, de fazer com que eles estejam em contato com a natureza, fazendo brincadeiras normais da nossa época. Talvez você tenha brincado, né, que é brincar no chão, riscando, rolando na areia, tomando banho de rio. Essa é uma das nossas premissas. É vida em equipe também e atividades atrativas na natureza. Nossa, muito legal. Outra pergunta, chefe. Quais as idades e o que são trabalhados em cada uma delas? Então, o movimento escoteiro ele começa com os lobinhos que são as crianças menores. Elas começam aos 6 anos e meio e vão até os 10 anos e meio. A partir de 10 anos e meio, eles começam a fazer uma passagem. Essa faixa etária de 6 anos e meio até 10 anos e meio são a fase em que nós vamos introduzir a eles atividades em equipe, porque são crianças ainda que estão na fase de desenvolvimento e são ainda muito individualistas. Então, com isso, a gente vai introduzindo atividades e jogos de formas atrativas, fazendo com que eles aprendam fazendo as atividades e fazer com que eles se desenvolvam, preparando eles para uma outra fase, que é a de 11 anos aos 14 anos e meio. Então, aos 11 anos e 14 anos e meio, eles se tornam escoteiros de verdade. E aí eles começam a trabalhar a vida em equipe, que eles são divididos em equipes, em patrulhas, nós chamamos de patrulha, e nas patrulhas criamos os sistemas de patrulhas, em que eles escolhem seus próprios líderes e eles escolhem as funções de cada um na patrulha. Se você observar, o movimento escoteiro já prepara ele para a vida social, em que ele já tem um líder, um outro que é o seu vice-líder, e existem as funções nas patrulhas que eles podem ser desenvolvidas. Tipo, alguém é responsável para escrever as atas da reunião. Essa pessoa vai ser o secretário. Em algum momento, numa empresa, vão precisar de um secretário. E essas funções, elas podem ser rodadas. Então, eles não são fixas, somente um é. Nem o líder. O líder é o grande presidente, é o CEO da empresa. Então, dentro de uma patrulha que ela tem 8 elementos, eles escolhem um presidente e um vice-presidente, que é o monitor e o submonitor, e as funções específicas. Essas funções, elas são levadas para o acampamento. E lá no acampamento, um fica responsável pela cozinha, o outro fica responsável pelo abastecimento de água, o outro é responsável pela enfermaria, que é o que tem mais trato com os primeiros socorros, e tem um grande líder, que ele fica administrando toda a área do acampamento deles, a área de barracas, que é dividida em subcampos, e eles começam a ser incentivados a trabalhar principalmente em equipe, que é o que a gente vai fazer daqui a um. Quando você sai para trabalhar, você tem que se deparar com equipes, e saber trabalhar em equipe é uma das premissas da sociedade hoje. É um desafio, né? É um grande desafio. E isso é muito legal porque eles crescem sabendo que eles vão passar a vida toda tendo que conviver em equipe, né? Isso foi interessante para mim, porque na minha experiência, quando eu fui escoteiro, eu pude sentir que quando eu me deparei na empresa que eu fui trabalhar, a primeira empresa que eu fui trabalhar foi na Força Aérea, eu fui soldado da Força Aérea. E aí, quando eu me deparei com as coisas que estavam acontecendo
naquele ambiente eu disse, nossa, eu vivenciei isso no movimento escoteiro e as experiências que eu tive no movimento escoteiro me ajudaram a superar algumas dificuldades que eu tive. Muito bom. Gente, vocês estão... eu tenho certeza que vocês estão bem curiosos para saber mais sobre o movimento escoteiro, mas a gente vai deixar para o próximo bloco, tá bom? A gente vai pro comercial rapidinho e volta já já. Andando pelas ruas, mana, é linda a sua história. Do Paço à Matriz, quanto valor, quanta memória. Cidade quente, acolhedora, recebe gente de todo mundo. Quem prova o nosso jaraqui, bate logo um amor profundo. Da sua rica arquitetura, do mercado ao Mindu, das belezas naturais, da zona norte à zona sul, Manaus das oportunidades, da inovação e do progresso. Um povo guerreiro, sempre em busca do sucesso. Manaus, minha querida, gosto que só dela. Manaus, minha paixão, linda que só ela. Manaus, minha paixão, linda que só ela. Manaus 350 anos, uma homenagem à Prefeitura de Manaus. Olá, estamos de volta com o chefe Celso Carvalho, que ele é diretor de métodos educativos do Grupo Escoteiro Amazonas. No bloco anterior estávamos conversando sobre as idades, né, que cada criança passava dentro do escotismo. O senhor falou sobre a fase da criança ser lobinho e depois se tornar um escoteiro. Tem outras fases, chefe? Sim, nós trabalhamos ainda, nós começamos a trabalhar dos 6 anos e meio com os lobinhos, passamos até os 10 anos e meio, que aí eles fazem a passagem para o ramo escoteiro, aos 11, aí eles iniciam aquela fase de vida em equipe, aos 11 anos, e vai até os 14 anos e meio. Aí de 15 anos até os 17 anos e meio, eles são os sêniores e guias. Aí a gente começa a verificar diferenças de sexismo porque nos escoteiros já tem escoteiros e escoteiras. Esqueci até de falar que é importante saber que em todas as fases são meninos e meninas vivendo em conjuntos na mesma equipe. E no ramo sênior eles já têm nomes diferentes, eles são sêniores para os homens e guias para as mulheres. E eles seguem a mesma estrutura. E a fase, eles continuam a mesma fase de vida em equipe, divididos entre as funções dentro das suas equipes. E nesse momento, só que agora já com uma ênfase muito maior, muito mais preocupado com o seu desenvolvimento profissional, pensando com que eles vão se desenvolver profissionalmente. Por quê? Porque é nessa fase que o adolescente está na fase de descoberta, o que eu vou fazer da minha vida. E a função do chefe nesta fase não é só trazer brincadeiras, não é só trazer jogos ao ar livre, mas sim estimular a parte educativa desse jovem e fazer com que ele pense como ele vai se desenvolver. Porque aí, aos 18 anos, ele já é um homem, já é uma mulher adulta, provavelmente já está numa universidade, mas ainda ou está entrando numa universidade, ele tem que criar um projeto de vida, que aí vem o ramo pioneiro. O ramo pioneiro é uma fase que começa aos 18 anos. E aí, nessa fase, tem o mestre pioneiro, que é um chefe, ele já não tem mais o nome de chefe, ele tem o nome de mestre pioneiro, que é um tipo de coaching. E o qual essa pessoa tem que ter um preparo acadêmico, ela tem que ter uma formação, porque é ele que vai orientar, talvez, a esse jovem a criar o seu projeto de vida. E no ramo pioneiro tem uma coisa muito interessante, que é eles devem fazer um projeto de vida. Ele tem que fazer um plano, e esse plano é orientado. Eles passam uma vigília, a gente chama de vigília pioneira, em que eles desenvolvem aquilo e nessa fase eles começam a desenvolver atividades que eles sirvam à comunidade, muito mais do que os outros. Então o pioneiro, por ele já estar na faculdade ou entrando na faculdade, eles terminam o ramo pioneiro
na faculdade, com 21 anos, 22 anos, já estão na faculdade, então eles já têm uma liberdade muito maior de não precisar estar todos os sábados, porque os escoteiros em geral se reúnem aos sábados, alguns se reúnem aos domingos em virtude de necessidades mesmo da comunidade. Mas não precisa mais estar lá, mas todas as vezes que necessita da ajuda de um pioneiro, ele está lá para ajudar desde o ramo do ramo lobinho, com as crianças, ajudar no ramo até o ramo sênior, ou até ajudar na comunidade, servindo sopa, fazendo uma boa ação juntamente com o grupo todo, mas sempre com o objetivo além, né? Que é um projeto de vida, saber o que eles têm desenvolvido nesse projeto de vida. Acaba que eles depois se tornam chefes e começam a cuidar de lobinhos, de escoteiros. Sim. A gente não gosta de transformar um pioneiro em chefe de imediato, porque a gente sabe que a gente tem que estimular esse jovem a se desenvolver profissionalmente e que ele tenha uma carreira. Mas se ele quiser, sim, nós aceitamos, porque o movimento escoteiro, ele é um movimento que trabalha com voluntários. E a partir do momento que ele deixa de ser pioneiro, que ele decide não ser mais pioneiro, ou acaba o período da idade de pioneiro, ele pode ser um chefe também. E qualquer pessoa, na verdade, da sociedade, ela tendo uma boa conduta, porque hoje o movimento escoteiro está tão profissionalizado, nós solicitamos certidões de boa condutas para saber com quem nós vamos colocar as nossas crianças, porque nós temos uma grande responsabilidade com as crianças, né? Nós temos crianças de 6 anos e meio e são adultos que estão trabalhando com essas crianças. Não é qualquer pessoa que vai trabalhar com uma criança de 6 anos e meio. Mas se você quer ser chefe, você também quer ser chefe, você pode ir lá conosco, se voluntaria, nós receberemos você de braços abertos e temos treinamentos para isso, né? Não é só chegar lá e dizer assim, eu quero ser chefe. Não, tem que fazer vários cursos, nós temos o método escoteiro, tem todo um projeto educativo para a criança e para o adulto. E do adulto é para a formação para chegar a desenvolver essa criança, né? Então, o movimento escoteiro ele é feito para o jovem e do jovem. Nós não somos os protagonistas da história, nós somos a pessoa que está ali para ajudar com que ele se torne o grande protagonista daquela história. E somos todos voluntários sem receber nada. Muito bem, parabéns. Chefe, para cada idade tem um lema, não é isso? Sim. Os lobinhos eles usam esse sinal com 2 dedinhos, né? Aqui, que simboliza a orelha do lobo, né? Porque eles são lobinhos, eles são o lobo, então eles fazem assim, no momento que eles chamam grande uivo, eles fazem isso aqui e dizem melhor possível. O melhor possível porque diariamente, depois do grande uivo, a Aquelá, que é a chefe, porque o ramo lobinho é encantador, que eles têm um pano de fundo de uma história, a história de Mowgli, que está por trás. E tem um chefe principal chamado de Aquelá, que é o líder da alcateia, porque são lobos e o Aquelá é o líder da alcateia. E aquele líder, ele faz um movimento, e quando ele diz ao final, obrigado lobos, caça livre. Quando ele diz caça livre, eles respondem melhor possível. Isso quer dizer que eles vão fazer durante a semana, ao terminar a reunião, o seu melhor possível. Porque uma dos artigos da lei do lobinho é fazer uma boa ação diariamente. Nossa, que legal! Muito bom. E o ramo escoteiro é sempre alerta, né? Eles usam também um sinal diferente. O lobinho são 2 dedos e o escoteiro é esse aqui, sempre alerta. Ramo escoteiro e ramo sênior usa esse símbolo aqui. Então eles dizem sempre alerta porque ele simboliza Deus, né? Deus, a pátria, o próximo e o mais forte ajudando o mais fraco, né? Então isso significa o sempre alerta. E o ramo pioneiro, eles usam o mesmo símbolo, só que eles não dizem mais sempre alerta. Eles usam a palavra servir. Então, cada vez que eles se cumprimentam servir, porque eles estão prestes a servir a sociedade.
Chefe, agora diga para os nossos telespectadores que com certeza devem estar curiosos, como faz para se tornar um escoteiro? Como é que eles vão fazer para colocar os filhos lá? Como eles devem proceder? Então, ser escoteiro é fácil. Basta você ter boa vontade. Se você quiser colocar o seu filho e quiser com que ele viva uma vida saudável, que ele viva uma vida em que ele vai ser direcionado por adultos a se desenvolver melhor na sociedade, se tornar um cidadão melhor, basta procurar um grupo escoteiro. E se você é adulto também e quer se tornar um voluntário no movimento escoteiro, procure um grupo escoteiro. Nós somos o Grupo Escoteiro Amazonas, nós nos reunimos todos os sábados no Bosque da Ciência, lá ao lado do INPA, lá onde tem o peixe-boi. No final, descendo a trilha principal, sempre você vai ver um escoteiro, um lobinho correndo no meio daquele bosque, porque nós estamos lá todos os sábados, a partir das 9 horas, nós nos encontramos na portaria e descemos todos para realizar as nossas atividades. Mas em cada bairro da cidade pode ter um grupo escoteiro, você pode ir para um grupo escoteiro mais próximo da sua cidade. Se você está no Conjunto Tocantins ou ali pela Chapada, existe o grupo escoteiro Chapada, que se reúne lá na Igreja Católica do Conjunto Tocantins, né? Nós temos também um grupo escoteiro no Parque do Mindu, o pessoal que mora no Parque 10 não pode ir lá, que é o grupo escoteiro Ágape, e muitos outros bairros, nós somos 37 grupos escoteiros no Amazonas. Então, muita gente diz assim, ainda existe, eu não sei se você tinha essa dificuldade, ou essa pergunta, porque muita gente perguntava assim, fazia tempo que eu não vejo escoteiros. Nós mudamos até o nosso uniforme. Nosso uniforme mudou, mas quando eu digo, isso é escoteiro, ele disse, eu não sabia que tinha mais escoteiros. O escotismo existe há séculos, né? Há séculos vindo. Então, nós estamos nos bairros, nós estamos nos parques, nós estamos ali de braços abertos recebendo as crianças de 6 anos e meio até os adultos de 21. E você, que é adulto também, e quer servir a gente também, servir com a gente a essa sociedade, formando novos cidadãos, venha participar com a gente nos grupos escoteiros. Então, gente, é isso aí, é o que o chefe Celso falou. Se você quiser, só chegar lá no INPE e perguntar onde é que os escoteiros estão aqui, e com certeza eles vão saber orientar vocês da melhor forma possível. Ficar sem grupo é que não vão ficar, né, chefe? Não, tem grupo em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar tem toda grupo. Manaus tem. Toda Manaus tem. Se você tem dúvida, você pode procurar também na internet, escoteirosdobrasil.com.br, né? escoteirosdobrasil.org.br, desculpa, escoteirosdobrasil.org.br. Aí lá vai ter o Amazonas e eles vão colocar. Nós temos escoteiros até no interior do Amazonas. Então, venha, participe com a gente dessa grande fraternidade, que ela é maravilhosa. Muito bom, chefe. Foi um prazer conversar com o senhor. Prazer é todo meu. Quero dizer que muitas dúvidas minhas foram esclarecidas e eu tenho certeza que dos telespectadores também. Obrigado. Espero que possamos nos encontrar uma próxima vez breve. Com certeza. Eu tenho certeza que mais perguntas irão surgir com o passar do tempo aí dos nossos telespectadores. Muito obrigada, viu, chefe? Com certeza. O meu sempre alerta para você, que começa aqui. E a mãos aqui. Tá. Eu digo, E sempre alerta aqui. sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta Muito para bem. você também. Bom, a gente se vê por aí. É só procurar a gente. Tchau. E no próximo bloco a gente se vê. Andando pelas ruas, mana, é linda a sua história. Do passo à matriz, quanto valor, quanta memória. Cidade quente, acolhedora, recebe gente de todo mundo. Quem prova o nosso jaraqui, bate logo um amor profundo. Da sua rica arquitetura, do mercado ao Mindu, das belezas naturais, da zona norte à zona sul. Manaus das oportunidades, da inovação e do progresso. Um povo guerreiro, sempre em busca do sucesso. Manaus, minha querida, gosto que só dela. Manaus, minha paixão, linda que só ela. Manaus, minha paixão, linda que só ela. Manaus 350 anos, uma homenagem à Prefeitura de Manaus.
mais um programa Manaus em Foco. Espero que você tenha gostado. Semana que vem estaremos de volta e fique aí ligadinho que teremos mais entrevistas maravilhosas para vocês, viu? Um beijo e até a próxima! Mana, é linda a sua história. Do Passo à Matriz, quanto valor, quanta memória. Cidade quente, acolhedora, recebe gente de todo mundo. Quem prova o nosso jaraqui, bate logo um amor profundo. Da sua rica arquitetura, do mercado ao Mindu, das belezas naturais, da zona norte à zona sul. Manaus das oportunidades, da inovação e do progresso. Um povo guerreiro, sempre em busca do sucesso. Manaus, minha querida, gosto que só dela. Manaus, minha paixão, linda que só ela. Manaus, minha paixão, linda que só ela. Manaus 350 anos, uma homenagem à Prefeitura de Manaus.